Fala, fala pessoal, salve vocês aí que estão nos ouvindo aqui no nosso Confortinho Médico toda semana. Você que já acompanha a gente, já aproveita para dar aquelas 5 estrelas para avisar o seu amigo que tem mais um episódio no ar. E hoje, nosso episódio tá meio diferente porque é o primeiro convidado que não é médico que veio aqui no Confortinho, mas eu acho que é muito importante o tema. Então, eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Meu nome é Augusto, eu sou o host de vocês nesse podcast junto do Matheus e do Felipe. Nós somos médicos aqui, eu sou urologista, Felipão, cirurgião do aparelho digestivo, Mateusão, também cirurgião do aparelho digestivo. E a gente chama aqui convidados para falar sobre carreira médica, falar sobre tudo que tá ali ao redor da medicina que você precisa saber para alavancar a sua carreira e te ajudar. Nosso propósito aqui é te ajudar a ser um melhor médico, eh, conduzir melhor a sua carreira, ter arsenal melhor para isso. Então, já compartilha com teus amigos aí que hoje a gente está chamando aqui o Adriel. O Adriel Araújo, ele é amigo nosso já faz alguns anos aqui e é um marqueteiro, né? Pode falar um pouquinho sobre isso. Ele é um marqueteiro, mas mais do que isso, ele ajuda pessoas na internet. Ele tem um projeto que ele chama de Power PTT, né? PPT Para falar PowerPoint. sobre apresentação de PowerPoint. A coisa mais. Não confunda PPT com PTT. PTT é púrpura trombocitopênica trombótica. E o PPT É bom. Isso aí é tema. O Adriel ficou boiando. Tema de agora. prova. Foi o tema do último podcast. Do nosso imunologista ali, do Alex. Não, que a gente veio. falou de PTI, você tá confundindo Puta também, merda. meu. O cara Nossa, tá não, confundindo. graças a Deus eu não- Púrpura trombocitopênica Graças a É Deus. idiopática. Graças a Deus eu não sou clínico. Não lembro mais nada. Eu também não lembro. Só lembro Graças- desses é nomes. de operar? Mas... Ah, não. Então pronto. PTT, pô, o gene, a Dance 13 é muito, muito clássico. Tem Não. que saber. O Ah, Matheus ele tem acabei. uma memória. Qualquer É. dia pode chegar no ambulatório, hein? Mas o Matheus ele tem uma memória elefântica. Ele consegue lembrar de coisas. Não, se for um epônimozinho, eu É gosto. PTT ou PTI que dava dor abdominal? Tinha uma que dava. A CHU, né? A CHU da dor abdominal. Que é? A síndrome urêmica. Que tá relacionada com nenhuma das duas? A CHU tá relacionada àquela E. coli O157H7, né? Me fala aí algum epônimo, vai pra galera. Epônimo? É. Pode começar bem aqui com o epônimo. A galera vai escrever aqui o que era o epônimo depois. Ah, tem muitos da medicina, né? Trígono de calor todo mundo sabe, né? Não, Não, fala um. fala um difícil. Fala um assim. Vai, eu vou falar um. Síndrome de Caça-Bamerri. Ó. Ah, não, tudo bem, mas... Ah, essa é boa, da mangioma gigante. É. Essa é da nossa área. Não. Fala um só você sabe, vai. Que só eu sei? É. Epônimo? Não, Vou te ele colocar sabia na vários, parede né? Esqueceu já, esqueceu. Não, apresenta o Adriel. Não, vai. Bem, não, não, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Você vai pensando no teu muito epônimo, bom. depois você solta. Vai ter que responder no final. Vai né? ver, vai ter que- um nome esquisito aí daqui a pouco. Então o Adriel ele ajuda a galera aí sobre a pensar um pouco sobre um tema que a gente faz quase todo dia na residência. Eu acho que eu fazia todo dia uma apresentação, né? E a gente faz muito na tentativa e erro, né? A gente desenvolve essa habilidade muito na tentativa e erro e muitas vezes a gente não para evoluir. É um negócio que a gente usa todo dia, basicamente, assim, na nossa carreira como médico, né? Talvez o estudante use um pouquinho menos ali, mas pô, no dia a dia ali no hospital, todo dia eu tinha apresentação para fazer como residente, para apresentar caso clínico, para apresentar histórias mesmo, né? São histórias, não deixam de ser histórias ali que a gente tem que organizar o pensamento ali do seu ponto de vista clínico, mas que a gente precisa muito de apresentação e por isso que a gente está chamando o Adriel aqui, porque ele desenvolveu todo um projeto muito legal mesmo, que eu admiro muito de verdade, a respeito, né? Não é só relacionado ao PowerPoint, né? Eu acho que PowerPoint é uma das coisas que a gente Comunicação, né? comunicação em geral, né? Assim, trabalhou na Rede Globo como especialista em gestão de projetos também, enfim, tem toda uma carreira voltada para esse tema que é super importante. Então, bem-vindo É aqui, super viu, Adriel? importante também para todo estudante de medicina, o médico mesmo. Uma coisa que a gente não estuda na faculdade, nem na residência, é comunicação, né? E outro dia eu estava reparando que existem pessoas muito inteligentes, muito estudadas, até com mestrado, doutorado, sei lá, que na hora de se comunicar se embanana. E a gente reconhece quando uma pessoa é boa de comunicação, né?
O Augusto que é um exemplo de uma pessoa excelente em comunicação, o Adriel também. Então, eu já capengo um pouco, né? Sou o pior aqui de vocês, mas isso é treinável, porque uns anos atrás eu não sabia nem me expressar direito. Eu sempre me lembro de uma apresentação do Matheus na residência. Eu vou contar, essa apresentação é muito Fala. boa. Boa, Muito boa. boa. Vamos começar já Eles- contando uma história. Eles fizeram- Ele foi apresentar um caso de uma cirurgia, e daí ele tava apresentando o caso, a gente tava no grupo de parede Mas a abdominal. parede tem história, hein? Eu não lembro dessa, não lembro Não, dessa. essa você vai lembrar, sim, claro que vai lembrar. E daí ele mostrou assim, uma hora ele mostrou assim a imagem da cirurgia, o que eles fizeram na cirurgia, que eles mexeram no intestino, né, no cólon. Daí ele pegou, colocou Primeiro uma mês de foto residência assim, ali. ele colocou uma foto assim do intestino e falou assim, e aqui eu segurei aqui, ó, essa pinça aí eu segurando o O mezinho. medinho. Ele queria mostrar que ele participou da cirurgia, entendeu? Ele tava no começo da residência, ele queria mostrar para outras pessoas que, pô, Muito que ele bom. atuou naquela Ele cirurgia que atuou, ele ele fez, fez alguma entendeu? coisa ali. Ele falou assim, ó, aquela pinça ali, só o eu mais segurando o importante- mezinho. Daí, cara, sério, a gente ficou rindo sobre ele ter segurado o mezinho. Aí virou, tipo, praticamente um chavão, assim, pô, o que você fez? Eu segurei o mezinho, cara. E o Adriel não Virou sabe meme, o né? que é o meso. É Mezinho é uma gordurinha, assim, uma gordurinha. Segura- Se levanta pra expor pro cirurgião que tá atuando fazer a dissecção. Entendi. Não, Ele- teve várias. Ele valorizou ali, né? Ele tentou ali Exatamente. dar- Não. Se não segurar, não apresentar. A apresentação é tudo em cirurgia, né? É isso aí. A apresentação é tudo em cirurgia e na vida do médico também, inclusive. Não, Por mas isso, segurar o Bom. mezinho foi fundamental. Realmente. Bem-vindo aí, Adriel. Pô, muito obrigado, Conta, pessoal. conta um pouquinho Feliz da sua demais, cara. história aí pro pessoal, pra Legal. saber quem é você. Cara, eu basicamente sou formado em marketing, né? Então, marketing foi a minha primeira formação. Então, foi onde eu comecei ali a visualizar um pouco melhor, dentro da própria universidade de marketing, a importância da apresentação. Porque a apresentação era o momento onde... Era o principal momento nas entregas de projeto, de trabalhos, né? Dentro da universidade. E era o momento de você vender ali para as pessoas aquilo que você estava fazendo, né? A entrega do trabalho que você fez, até é o momento que as pessoas estão te olhando, te assistindo. E uma observação que você trouxe aqui muito bem é que a gente não aprende a fazer apresentação na faculdade. Nem no ambiente mais administrativo, então faculdade de administração, de marketing, ninguém aprende, não existe essa matéria na faculdade. Mas quando você entra no mercado de trabalho, você tem que fazer apresentação. Quando eu comecei a estagiar, a apresentação ela foi minha primeira tarefa assim do estágio. E eu não sabia nem por onde começar. Por onde que eu começo a fazer uma apresentação? Nunca fiz, né? Sim, fazia na faculdade, mas aquela coisa, tentativa e erro. Você vê as pessoas fazendo a apresentação e você vai lá e replica aquilo que as pessoas estão fazendo. Mas nem sempre é uma boa prática, né? Então, existe uma técnica por trás, né? total. Porque não é só você apresentar. Se você apresentar sempre do mesmo jeito, vão se passar 30, 40 anos e você vai estar apresentando ruim igual no primeiro dia. É o que acontece às vezes dentro do ambiente universitário. Você tem aquele professor ruim que dá aula há 40 anos, mas a aula ninguém presta atenção. E ele já deu aquela aula milhões de vezes, mas ele usa a mesma técnica. Mas eu acho que esse tema tá vindo cada vez mais à tona, até por causa das questões de rede social, Sim. que a gente sabe, por exemplo, que retenção é uma coisa muito É uma importante. coisa muito importante. Então, acho que isso está sendo mais discutido também, até por causa Total. das questões. E eu sinto isso também. É. Assim, que muitas vezes assim, a forma como você apresenta muda completamente. Assim, se você não tem um encadeamento lógico, se você não. Não tem Não uma é sequência. só você fazer a apresentação bonita. A apresentação bonita também conta muito. Então, eu queria que você explicasse isso, assim, pra gente, como é que. Como que surgiu, assim, como você se desenvolveu nesse Legal. sentido. Aí, assim, a faculdade foi o pontapé inicial, porque uma coisa que dentro da publicidade do marketing a gente trabalha muito é o visual, né? Tudo tem que ser muito lindo. Vai fazer um banner, tem que ser bonito, vai fazer a embalagem de algo, de um produto tem que ser muito lindo. Só que as apresentações eram assim. Cara, era coisa assim, feia mesmo. Era muito ruim o visual de uma apresentação, né, na época. E eu comecei a me perguntar muito sobre isso também, né? Logo quando eu entrei a trabalhar, como eu entrei no mercado, né, enfim, posso falar no mercado corporativo. Acho que essa é uma palavra que cabe bem aqui. E o meu primeiro trabalho foi na Editora Abril. Editora Abril, editora de revista, na época, em 2011, isso era top 1, assim, da América Latina. Né, publicou a revista Veja, Você S.A., enfim, várias revistas. E quando eu entrei lá dentro, foi quando eu comecei a me desenvolver na questão de apresentação. Porque por ser uma empresa de comunicação, eles valorizavam muito isso lá dentro. E eu
comecei a me conectar com pessoas, com publicitários lá, que já criavam boas apresentações, usando os recursos da publicidade nas apresentações. Basicamente era só isso. Era pegar tudo que a gente aprendia na publicidade e aí você fazer aquele deck lindo, incrível, aplicado nas apresentações e ficava uma coisa realmente muito visual. Aquela cara de agência, sabe? Agência de publicidade, quando você vê aquele visual. Eu falei, cara, é incrível isso daqui. E eu comecei a aplicar nas minhas apresentações. Aqui foi quando eu vi, pela primeira vez, um resultado assim efetivo de dominar essa habilidade. Porque com 3 meses de estágio, eu fui efetivado. Eu tinha o meu contrato de estágio era de 2 anos, com 3 meses eu fui efetivado, falei, cara, fiz alguma coisa muito boa aqui, fiz alguma coisa certa aqui, e eram as apresentações. E aí, dali em diante, né, a partir daquele momento, quando eu percebi o quanto que isso era relevante, eu comecei a me aprofundar muito. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler coisas sobre isso. Em 2011, uma coisa que não tinha muito era informação sobre esse tema. Então, a maioria dos livros, eles não estavam em português. Tinham vários livros, mas não tinham em português, tinha em inglês. E o meu inglês era muito ruim na época, mas eu comecei a estudar inglês para conseguir ler os conteúdos. E foi aí que eu descobri o storytelling. Né? Falava-se pouco também sobre o storytelling, mas eu percebi que o storytelling poderia ser uma ferramenta muito poderosa de persuasão, de convencimento, e ela era utilizada nas apresentações. Steve Jobs usava o storytelling o tempo inteiro. E aí, nesse período, eu tomei uma decisão importante quando eu estava na Editora Abril. Eu tirei uma licença para estudar storytelling, para estudar inglês, na verdade, nos Estados Unidos, em Boston. E aí eu aproveitei para estudar um pouco de storytelling na escola que eu estudei. Tinha umas aulas, quase que uma grade de para complementar o inglês, assim, e era você podia escolher o tema, e eu escolhi storytelling. E aí foi quando eu comecei a entender mais a aplicação nas apresentações. Aí tinham exemplos do próprio Steve Jobs aplicando, né? Outros players do mercado que utilizavam. Eu falei, cara, perfeito. Isso aqui dentro de uma apresentação, junto com o visual, é um matador. Explica Vai pra galera arrebentar. o que é storytelling. O Acho que tem storytelling é o gente que não seguinte: sabe. esse tema aqui, esse é um dos meus temas preferidos, mas o storytelling, eu posso resumir ele da seguinte forma: é a maneira como você vai construir uma história, uma narrativa de uma apresentação ou de qualquer outro tema que você tiver, de uma maneira envolvente para que você consiga reter e prender a atenção das pessoas. É só vocês pensarem o seguinte: por que a gente gosta tanto de assistir filme, série? Porque tem um personagem, tem uma história, existe um ambiente ali, um roteiro dentro daquela estrutura. E é por isso que a gente gosta de assistir. Vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, da jornada do herói. Então, o filme O Senhor dos Anéis é um exemplo clássico. O Frodo está vivendo uma vida comum. Então, ele está vivendo ali dentro do ambiente dele. E ele recebe um chamado para aventura. Ele não quer o chamado, porque ele não quer sair da zona de conforto dele. Mas ele conhece um mentor, que é o Gandalf. O Gandalf vai falar o seguinte: não, você precisa ir para a aventura, porque vai ser importante para você. E ele vai para essa aventura, vai encontrar vilões, amigos, ele encontra um grande inimigo. Ele vence esse grande inimigo e depois ele volta para casa. Jornada do herói, aqui eu resumi para vocês, pelo menos 70% dos filmes de super-herói aqui. Homem-Aranha é a mesma coisa. Peter Parker é fotógrafo em Nova York, vida comum. Recebe a picada de uma aranha e aí ele agora tem superpoder. Ele ganhou agora um superpoder que é o chamado dele pra aventura. Então, o storytelling nada mais é do que você contar uma história para as pessoas, é contar histórias. E os filmes e as séries, eles contam histórias que tem Harry personagens, Potter também, né? Harry Potter tem personagens, e que toda grande história ela tem um conflito. Pode perceber que todo filme tem um conflito muito grande. Imagina o filme do Titanic sem o iceberg. Não tem filme. O iceberg é o grande conflito. O Superman sem a Kryptonita. A história já não tem mais tanto, porque não tem um grande conflito para solucionar. A Chapeuzinho Vermelho sem o Lobo Mal, por exemplo. Cara, não tem história, porque a história ela depende do Lobo Mal. Então existe uma narrativa, uma história. Geralmente essa história ela tem a apresentação dos personagens, né? A gente começa a assistir o filme aí, onde que o filme acontece, quem são os personagens, qual que é a trama envolvendo ali aqueles personagens. Então, tudo isso é uma história. Né? E muita gente tem dúvidas de, pô, Adriano, mas como que eu aplico isso numa apresentação? Basicamente, tem duas formas de você aplicar, né? Você pode tanto construir a sua apresentação inteira em formato de história, desde o início. Então, onde que isso aconteceu, qual que é o grande ponto que eu vou resolver aqui e assim por diante. Ou você pode colocar pequenas histórias dentro da sua apresentação.
Então, a história de quando eu tive que apresentar ali o PowerPoint, né? E que você acabou de contar aqui. Isso pode ser um gancho dentro da sua própria apresentação. Uma pequena história onde você conta, exemplifica para as pessoas algum tema que muitas vezes é complexo. Então, o storytelling vem para te ajudar a deixar o teu conteúdo mais interessante. Tem uma pesquisa da The Fast Company que ela mostra que 92% das pessoas preferem mensagens que soem como histórias. Por isso que é muito mais divertido quando a gente prefere muito mais assistir uma série. E aí você começa a assistir um episódio, assiste o segundo episódio, assiste o terceiro. Você não quer parar de assistir, porque é legal. É interessante, você gosta de história. Mas você prefere ela. Então, se você tiver que escolher entre assistir uma série ou ver um congresso, uma palestra, onde a pessoa toca aquele slide cheio de texto lá, um monte de coisa, você vai preferir a história, né? Com certeza. Então, o storytelling é uma técnica, né? Uma técnica milenar que já é usada há muitos anos e que cada vez mais tem se falado de storytelling, até nas redes sociais, né, também. E aplicar isso numa apresentação, assim, é receita de sucesso, assim. Quando você consegue aplicar um bom storytelling com um visual muito bom, você arrebenta, assim. Não tem como você passar despercebido, assim. E aí você ficou nos Estados Unidos? Quanto Isso, aí eu fiquei tempo? nos Estados Unidos, fiquei, eu acho que uns 4 meses, mais ou menos, de intercâmbio, foi pouco tempo. E aí, quando eu voltei pro Brasil, quando eu voltei pra Editora Abril, já tava com a cabeça um pouco diferente, assim, sabe? Já queria fazer outras coisas e tal. E aí, essa parte da minha trajetória foi aquele momento que eu tava tentando me encontrar um pouco. Sabe aquele momento que você fala, "Cara, não é isso aqui, tava tentando me encontrar." Mas eu fiquei 4 anos e meio na Editora Abril, foi bastante tempo. Quando eu voltei, eu tava querendo fazer outro intercâmbio já. Tava querendo passar mais um período fora. E aí eu fui pra. Não sei se vocês conhecem a ESEC. Isso. Conhece, né? A ESEC. Eu fui pra Argentina por um projeto da ESEC. E eu fiquei lá trabalhando lá. E aí foi meu primeiro contato com redes sociais. Eu trabalhava para uma instituição, para uma fundação, e eu fazia todo o marketing da rede social dos caras. Para tentar conseguir novos parceiros, conteúdos, tudo. Fazia tudo para os caras. Fiquei lá, aprendi a falar espanhol, foi legal pra caramba, fiz a apresentação lá também e voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, tinha uma passagem rápida na S Eletropaulo ali, enquanto eu tava fazendo pós, eu já voltei direto, já enquanto eu tava na Argentina, já fiz um processo seletivo para fazer uma pós-graduação na USP aqui, aí fiz gestão de projetos, que era uma coisa que eu já queria fazer bastante, e serve para quase tudo, né? Fiz gestão de projetos. E aí trabalhei durante um tempo lá na S, foi uma passagem super rápida, super técnico ali, não curtia muito porque meu negócio era comunicação, sabe? Sempre fui muito mais da comunicação. E aí eu consegui oportunidade na Globo. E a história da Globo é interessante, porque quando eu voltei da Argentina, fiz minha pós-graduação aqui, foram 2 anos de pós. E eu já tava assim, quero ir embora de novo. Quando você mora fora uma primeira vez, você fica com esse bichinho aqui, né? Falando, pô, é legal pra caramba e tal. E eu já tava querendo ir de novo. E Boston é Cara, animal, Boston é animal, cara. Puta, Sou cara. suspeito pra falar, cara, que coisa Não, curiosa. Boston é um lugar que, assim, eu moraria em Boston. Eu fui esse ano Eu pra lá de também novo. moraria fácil. Eu moraria fácil. Cara, cidade, assim, incrível, cara. Moraria. E aí, enfim, aí eu voltei e tal, fiz minha pós-graduação. Quando eu terminei a pós, o professor da USP falou o seguinte, cara, por que você não faz quase que um estágio sênior, assim ele chamava, que é pô, você fez tua pós-graduação aqui, é uma MBA, você pode agora trabalhar numa empresa fora. Isso vai te ajudar, vai te colocar em outro patamar e tal. Eu falei, legal, é isso que eu vou fazer. Comecei a mandar vários currículos e tal. E aí tive oportunidade em 2 lugares. Na DHL no Reino Unido, era interessante, e na Tipo um Bridgestone, Correios do Reino Unido, tipo né? uns Correios. E na Bridgestone, que era uma empresa, enfim, automotiva, né? Fabricante de pneus, na Bélgica. As 2 propostas eram interessantes. Só que era aquela história de você ser um estagiário sênior, né? Então a ideia era ser pessoas que acabaram de se formar numa pós-graduação, mas a remuneração era aquela coisa meio espremida, né, cara? Que você vai daqui. Não tava muito legal, não, mas eu tava convencido de ir já. E eu tava voltando pra casa, já meio que decidido a ir, e eu lembro até hoje que uma recrutadora me ligou na época. Ela me ligou e falou o seguinte: Adriel, vi teu currículo aqui. Pô, muito legal, gostei muito. Tô com uma oportunidade aqui pra uma empresa. Vamos bater um papo? Aí eu falei assim pra ela, falei, pô, não quero. Tô, tô indo embora já tô assim, quase com malas prontas pra ir pra outro país. Não faz sentido eu fazer nenhuma entrevista aqui agora. Ela, nossa, mas é que teu currículo é muito bom, casa muito com essa empresa aqui. Acho que vale a pena. Você não quer? Eu falei, não, 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 já deu de Brasil pra mim, tô indo embora. Tipo assim, tava nessa mentalidade. Aí pela terceira vez ela insistiu. Poxa, mas é uma empresa que tem tudo a ver com você. Você não quer nem saber qual que é o nome da empresa? Eu falei, fala aí, vai, qual que é a empresa que é?
Ela, pô, é a TV Globo, você não quer nem fazer entrevista? Opa! Aí eu falei, acho que talvez valha a pena a gente bater um papo, né? E aí foi tudo muito rápido, cara. Foi, assim, coisa de 1, 2 semanas, a gente conversou. Eu fui lá, eles apresentaram a proposta. E por incrível que pareça, a proposta era melhor do que eu ia ganhar em euro se eu tivesse ido, porque por conta daquela situação de você estar indo, né, pra um programa que vai durar 1, 2 anos lá. E aí, cara, desisti, né? Neguei todas as outras oportunidades e fui pra Globo. E aí eu falo que essa foi a parte mais importante pra mim ter o meu negócio hoje, pra empreender. Porque quando eu cheguei na Globo, eu fiquei 5 anos lá. Globo Rio, Globo São Paulo. São Paulo. E quando eu cheguei lá, óbvio que eu já tinha toda essa história com as apresentações desde abril, mas eu sempre vi isso como uma habilidade que ia me ajudar a me vender como profissional. Eu sempre enxerguei assim. Porque eu falo que hoje, pra todo mundo, os alunos, palestras, eu sempre falo, toda apresentação é uma oportunidade Uma vez eu tava de vendo você o, se o, Joel, vender. o Joel tava falando alguma coisa com a gente, assim. O Joel ele faz parte também do grupo Ah, da Wiser, que é o grupo que a gente também faz parte. E daí, eu não sei se ele tava falando isso em público, em particular, não importa. E ele falou uma coisa que chamou muita atenção, assim. Ele falou: comunicação é uma habilidade milionária. É. Lembra disso aí? Uhum. Pô, comunicação é uma habilidade milionária. E é verdade, né? Total. Total, Sim, assim. se ser um bom comunicador Total. faz muita diferença para cara, qualquer Qualquer profissional. profissional. E eu falo sempre assim, eu tive a minha maior lição, a minha maior lição do ambiente corporativo é que você pode ser muito bom naquilo que você faz. Só que se você não consegue se comunicar bem e vender o quão bom você é para as pessoas, não adianta nada. O que adianta você ser muito bom no que você faz se ninguém tá te vendo? Se você não consegue mostrar para as pessoas que você é tão bom. Então você tem que ser muito bom no que você faz, é obrigatório, mas você precisa ser igualmente bom em vender o que você tá fazendo para as pessoas. E quando eu falo vender, é mostrar. E dentro de uma empresa ou em qualquer profissão, como que você mostra? É o momento em que você está apresentando, é o momento em que as pessoas param para te ouvir, é o momento que Não, você sem vai dúvida. vender o seu Sim, trabalho. puxando pro nosso lado aqui, tem muito residente que é bom pra caramba, É isso. tecnicamente muito bom, mas daí na hora de passar um caso, não consegue organizar ali, não sei, fala pra dentro, não É, consegue expressar ali qual que é o problema, o que que tá acontecendo. Daí chega o chefe, não entende nada, já acha que o cara não sabe não nada. sabe nada. E eu vi muita gente muito, muito boa, assim, mas que era atropelada por outras pessoas. Quando fala atropelada, é você conseguir uma promoção, você conseguir ser visto, você participar dos projetos mais relevantes. Eu participei do maior projeto da Globo quando eu entrei lá, que era o projeto Uma Só Globo, que era o momento em que eles iam unir todas as Globos. Que era a TV fechada, a TV aberta, a Globo.com, né, que era o digital. E eu era recém-chegado na empresa. Mas por quê? Porque eu já cheguei, né, apresentando, falando, mostrando para as pessoas para que veio. E essa parte pra mim foi muito importante na Globo, porque foi um momento que eu olhei e falei o seguinte: legal, tô aqui e eu tô fazendo a apresentação para os maiores diretores ali, para as pessoas mais importantes. Cara, tem alguma coisa aqui que eu tenho de diferencial, que é importante. Eu já tava no momento da minha carreira que eu tava muito mais maduro também, sabe? Não só como profissional, mas maduro mesmo, entendendo muito mais as coisas, né? E aí eu falei, eu acho que eu posso mostrar para as pessoas aquilo que eu aprendi ao longo dessa trajetória. E esse estalo veio, engraçado, de um treinamento que eu fiz. Como eu já era conhecido lá dentro como cara das apresentações, ia ter um treinamento de apresentações dentro da empresa. Eles falaram o seguinte: Adriel, vai ter um treinamento lá, vai lá. Você já sabe muito, mas é sempre bom aprender. Eu falei, vou. Nesse treinamento, eu vi as pessoas que estavam aplicando ali o treinamento e falei o seguinte, cara, legal, muito bom o que eles estão mostrando aqui, mas dá pra ir além, acho que dá pra mostrar mais, dá pra ser mais prático. Porque a grande dificuldade que eu sempre tive era o seguinte: legal, isso aqui tá muito lindo, mas como que eu aplico agora no dia a dia, assim? Sei lá, sentei na mesa, lá vou trabalhar meu dia, vou montar meu projeto. Como que eu faço pra aplicar isso? E eu não senti essa praticidade. E comigo as coisas têm que ser muito prático. Porque eu sou muito objetivo e eu tinha pouco tempo. Então, às vezes surgia uma apresentação pra fazer, cara, eu tinha 3 horas pra fazer a apresentação. E aí, como que eu consigo fazer legal e bem feito? E aí eu criava os meus mecanismos, né? Que eu chamo de mecanismos hoje. Faz parte da minha metodologia, que são os mecanismos que toda apresentação precisa ter. Então é o passo a passo que eu seguia. E eu falei, por que não, né, mostrar isso para as pessoas e ensinar isso para as pessoas? Porque a galera começava a me procurar lá já. E eu não tava dando conta dentro da empresa. Porque toda apresentação era o Adriel que tinha que fazer. E as pessoas iam me perguntar, Adriel, como que a gente faz? E eu falei, vou ensinar isso. E aí eu fui pra internet, cara, em 2020. Eu tive a ideia final de 2019.
mas só consegui materializar ela no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Começou o Instagram. E aí eu comecei primeiramente no Instagram. Comecei produzindo conteúdo pro Instagram, sim, basicamente. E como é que é esse estudo macro, assim, lógico que não vai, pô, no detalhe é impossível, né? Sim, Você tem um curso inteiro que você fala sobre isso, não vai ser em um podcast aí de 1 hora que a gente vai conseguir explicar 100%. Mas assim, pô, estrutura geral. Hoje, em pouco tempo, Uma eu apresentação. quero fazer uma apresentação melhor. Quais são as coisas que em pouco tempo eu consigo ganhar essa eficiência, assim, para me comunicar melhor através dela, assim, quais são as principais coisas que eu posso fazer para melhorar hoje, depois desse podcast, assim, eu vi isso aqui, Você já consegue melhorar. vou aplicar aqui algumas coisas que o Adriel falou. Legal, eu falo que toda apresentação ela tem 5 mecanismos, né? Que são a forma como você vai construir ela. Tem a mensagem, a narrativa, o design, a comunicação, que é muito importante, e você como pessoa, porque é você que tem que ir lá e fazer o negócio acontecer. Começar pela mensagem. Por que a mensagem é importante? Objetivo. Você vai construir uma apresentação, então a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: qual é o grande objetivo que eu tenho com essa apresentação aqui? Vou pegar uma caneta aqui para O que... anotar aqui. o que eu quero alcançar com essa apresentação? Tá gravado. Porque muitas vezes a galera vai montar a apresentação, mas não tem um objetivo claro. Então, se você pudesse definir... O que é um objetivo claro? É uma mensagem consistente. Se você tivesse que decidir aqui, pudesse decidir, o que você quer que o público saia da tua apresentação lembrando disso, o que Resenha de seria? cirurgia, tem que operar. Se fosse uma frase, se fosse uma imagem, né? Tipo assim. Porque daí quando você tem essa clareza, você consegue alcançar ela. Então, primeira coisa, mensagem clara. Mensagem tem que estar muito bem clara, objetivo muito bem claro. O segundo ponto, que é o da narrativa. Esse é um pouco mais complicado de conseguir estruturar aqui pra galera, mas basicamente, a tua apresentação ela precisa ter início, meio e fim. 90% da galera só pensa no desenvolvimento, no meio da apresentação. Então, ela não tem introdução, não tem contexto para quem tá te assistindo. Então, muitas vezes, pensa o seguinte: eu chego para falar para algumas pessoas e eu preciso entender para quem que eu tô falando. Então, o quanto que essas pessoas já entendem desse conteúdo? Muito pouco são especialistas. Se elas são especialistas, o meu contexto é pequeno. Vou falar sobre isso. Todo mundo já sabe o que é. Se as pessoas não sabem, ou se elas nunca ouviram falar sobre aquilo, concorda que o meu contexto tem que ser maior? Senão eu não consigo conectar com as pessoas. Ninguém vai entender o que eu tô falando. Se eu tô mais intermediário ali, vai ser um contexto mais reduzido, é mais rápido de fazer. Mas tem que ter contexto, tem que ter uma introdução, tem que ter algo para que as pessoas consigam entender sobre o que eu vou falar. Aí sim eu entro no desenvolvimento. Desenvolvimento já é a entrega do seu conteúdo por fim. Uma mensagem que eu li outro dia falando sobre comunicação, assim, que não sei se era uma inteligência artificial em si, uma análise do texto, dos discursos, né? Pegaram, por exemplo, o discurso do Barack Obama para ver qual seria o nível de comunicação, assim, nível de vocabulário, de comunicação. E, assim, os discursos deles são compatíveis com um nível de vocabulário que uma pessoa de quinta série consegue entender. Então, assim, eles são muito abrangentes. Então, assim, as palavras não utilizam um vocabulário rebuscado, né? Aquela palavra então, rebuscada. é muito interessante essa questão de vocês saber qual que é o público, né? Pô, tá falando com um estudante de medicina, você tem que ter uma comunicação. Você tá falando com os chefes, com os professores que já sabem tudo, é outra... Isso é muito legal. importante. Pô, isso é muito legal porque, assim, tem muita gente que acha que falar difícil torna a pessoa mais inteligente, né? Mas a inteligência vem mesmo quando você consegue passar para a pessoa um conteúdo, um conhecimento complexo, ela vai entender, mesmo que ela nunca tenha, ou assim, nunca escutou falar sobre aquilo, nunca ouviu falar sobre aquilo. Não faz a menor ideia do que é. E ela consegue entender, cara, aí você tá de parabéns, porque daí você conseguiu transmitir de fato a mensagem. Tem uma frase do Da Vinci que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, né? sofisticação. É isso aí. Porque se a pessoa entender, e esse é um grande ponto, porque às vezes, o que eu sinto dos palestrantes, né? Eu já atendi alguns palestrantes. E a pessoa, ela já chega, ela é muito boa no que ela faz. E ela já domina aquilo. Mas falta só esse pequeno ajuste. Esse pequeno ajuste para que as pessoas consigam entender melhor. Então, tem que ter um bom início, meio e fim. E conclusão é importante também, porque é o fechamento. Nada de, então é isso, pessoal, né? Então é isso. Acabou. Não, tem que ter um fechamento, tem que ter um... Será? Pode ser um CTA, pode ser um call to action, pode ser um resumo dos principais pontos. Pode ser uma frase que vai, de uma certa forma, reforçar ainda mais a mensagem que você tem. Pode ser uma pergunta retórica, todo mundo já sabe a resposta, você já falou sobre tudo. A pergunta retórica é só para
reforçar a tua mensagem na mente das pessoas. As pessoas vão lembrar muito mais sobre isso, né? Vai finalizar com a pergunta retórica? Você fala? Você pode finalizar com uma pergunta retórica. Você pode iniciar ou finalizar com uma pergunta retórica. Só para você reforçar o seu ponto de vista. Só para você reforçar. Todo mundo já sabe a resposta, você já explanou, falou sobre tudo ali. Segurou o Todo mundo já mezinho, sabe. falou sobre segurar o mezinho e termina assim, termina com uma pergunta retórica. Então, pessoal, na próxima cirurgia de vocês, onde é que vocês vão segurar na alça? Pronto. Já virou. Todo mundo vai rir ainda, ó. Vai ser legal pra caramba, todo mundo vai rir e vai lembrar. Bom, aí tem a narrativa. E aí tem o visual dos slides, né? Que é onde eu acho que as pessoas têm mais dificuldade, né? Porque é aquela história. As pessoas acreditam muito que você precisa ser designer pra construir uma boa apresentação, e eu falo que não. São alguns recursos simples que você precisa entender, e alguns conceitos, na verdade, que é conceito de contraste, de organização, de alinhamento. Então, ter um slide bem alinhado, trabalhar bem as cores, né? Não colocar, por exemplo, uma cor muito forte de fundo para ter contraste. Uma coisa que é legal a gente pensar sempre é: será que esse slide que eu estou construindo a pessoa consegue entender em 5 segundos se ela olhar para ele? Será que ela consegue entender? Ou será que ela vai demorar muito para entender? E eu sei que tem uma necessidade muito grande da gente colocar o máximo de informações que a gente puder naquele slide, né? Até para que a gente se sinta seguro sobre o que a gente vai falar. Mas por que isso é ruim para quem tá assistindo? O nosso cérebro, vocês sabem bem disso aqui também, mas a gente trabalha de duas formas, né? O que tem aquele lado que é mais atentivo. Então eu olho para aquela informação e eu preciso ler para que eu consiga entender o que está escrito, atenção total. E tem o que é pré-atentivo. O pré-atentivo é: você olhou, já entendi. Se tiver um ícone de bicicleta, eu sei o que é, eu sei o que é. Não preciso analisar. Então eu já entendi e eu volto a minha atenção pro orador. Por que isso é importante? Quanto mais você exige da sua audiência, do seu público, dos seus alunos, para quem você vai falar, o lado atentivo, mais cansativo fica. Por isso que tem um TEDx que ele fala sobre a morte por PowerPoint, que é quando a pessoa começa a sentir sono, tá assistindo a palestra, ela começa a dormir. Por quê? O lado atentivo ligado o tempo inteiro. Ela tá lendo, analisando, chega um momento que o seu nível de atenção cai para zero, você já perde o interesse, e aí você acaba não tendo, né, não conseguindo, enfim, cativar as pessoas e reter a atenção delas. Então o visual é muito importante, até porque a gente vive num momento, na verdade, em que tudo é muito multimídia, né? A gente tá conectado o tempo inteiro. Tela o tempo inteiro. Hoje, você conseguir reter a atenção da pessoa num Reels de 60 segundos é um desafio. Você tem que usar todos os Não, eu tava olhando ganchos, TikTok, truques eu e tô, absurdos. eu tô investindo muito no TikTok. Eu tenho 40 seguidores. Nossa, você tá viciado no TikTok, meu. Eu já tenho 40 Olha, seguidores no TikTok. já. Tô ficando bom nisso aí. Daí eu fui Mariana ver, vai tirar o assim, celular dele. Não, tô quase puta, tá foda isso. Mas daí eu fui olhar meu TikTok, tempo de retenção. Tipo, cara, 5 segundos as pessoas já saem, né? Então. É isso. Impressionante, É cara. impressionante. Tipo assim, 5 segundos cara, você vai assistir um vídeo no YouTube lá, você vai pular o comercial, é uma eternidade. Então a nossa relação com essa de Não, meu prestar filho atenção tem 3 anos de idade. Quando ele vê o anúncio, ele fica já assim, ó. Pular anúncio, pular anúncio, pular anúncio, pular anúncio. Ele fica com o dedinho nervoso. Fala, meu Deus do céu. é isso, Cara, na Então, nossa época, a gente esperava 7 da a noite gente pra ver esperava. Rá-Tim-Bum. Exatamente. Tinha um horário do programa, Pô, não tinha dava pra horário, eu assistir deixava o antes, cara. despertadorzinho lá. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência Exato. nem pra virar o celular na horizontal pra ver um vídeo, as pessoas não têm mais Não tem paciência. mais paciência, exatamente. Vai virar pro próximo. Então, é um momento em que a atenção virou, assim, o ponto principal. Então, é importante a gente pensar nisso, porque senão a gente perde as pessoas mesmo, de fato, né? Porque o comportamento tem mudado e vai mudar ainda mais. Então, por isso que o visual, ele ajuda a gente a transmitir a nossa mensagem, né? Grande parte das pessoas são aprendizes visuais também. Então a pessoa aprende muito mais quando tem um visual, alguma coisa, né? Uma imagem, um ícone. Isso ajuda a pessoa a criar essas associações e lembrar da mensagem por mais tempo, né? Então o visual é um dos mecanismos mais importantes. E por fim, eu falo que é a comunicação e eu falo que é a comunicação e você, porque os dois andam muito lado a lado. Então não adianta nada você ter a mensagem bem definida, a narrativa incrível, o design incrível, se você não consegue falar para as pessoas, né? Então chega lá no palco, ou vai chegar na frente dos alunos ali, vai falar para o professor, mas não consegue se comunicar, não consegue usar as palavras certas, ou vai falar de forma muito complexa, tem que ser uma fala simples, né? E Acessível. às vezes você faz pras as suas pessoas próprias entenderem. armadilhas, né? Eu acho. Dependendo da forma como você se comunica no seu próprio slide, na sua apresentação,
às vezes parece que você começa a puxar o foco de tudo para um lugar que você não queria das pessoas. Às vezes você faz uma autossabotagem ali, É. então fazer, enfim, escolher ali rigorosamente ali o que você vai estar apresentando pode ser seu aliado até nisso, porque muito, cara, quantas vezes eu fui fazer a apresentação e comecei a me enrolar com, assim, uma auto-armadilha, inventei sarna para me coçar, assim, inventa sarna para se coçar, se você não sabe, você tem que fazer uma apresentação, assim, pô, vou apresentar um caso. Cara, tem algumas informações que não tem relevância nenhuma para onde você precisa chegar do caso. Perfeito. E daí você, às vezes, numa síndrome ali de completude, de você querer mostrar que você sabe tudo, você se auto-sabota. Não, perfeito, assim, é perfeita a colocação, assim. Essa parte é importante, ela entra na definição da mensagem. Você tem que ter uma mensagem central, porque senão você quer falar sobre tudo. E aí, se você fala sobre tudo de forma rasa ou sem profundidade, ou não é o momento de falar sobre aquilo, só vai complicar ainda mais as coisas, né? E aí, tanto para você, como o locutor, né, como apresentador, quanto para as pessoas que vão estar ali te escutando. Os dois ficam confusos. A gente leva vários anos da residência para aprender isso com os chefes, assim, de verdade. Porque, Ah, porque cara, você eu tá, falo quando que. você tá no internato, você passa com todo tipo de médico, né? E parece que cada especialista ele quer saber uma coisa em específico. Ele não tá muito interessado em outras Ah, coisas. entendi. E daí, assim, você começa a entender melhor o teu público, né? Por exemplo, eu sou urologista. Quando eu passo um caso para um urologista, ele quer saber algumas informações ali que vão guiar a conduta dele. Ele não está tão interessado em saber algumas outras coisas do paciente que não vão mudar muita coisa. Então a gente precisa começar a modular realmente cara, eu acho que assim, esse é um dos principais pontos, assim, saber realmente quem que é o É, seu público, cara. O pediatra, ele quer saber algumas coisas, o cirurgião geral quer saber outras, o clínico quer mais detalhes sobre outras coisas. Então, começar a saber diferenciar realmente teu público vai ser o que vai ajudar você a construir qualquer apresentação que realmente impacte as pessoas, sabe? com certeza. Tem uma frase que ela fala que é do gestor de marketing da AT&T, uma empresa como se fosse uma Vivo, né, nos Estados Unidos, assim, de telefonia. E ele fala que você fazer uma apresentação sem definir o seu público, ou sem ter clareza do seu público, é como você escrever uma carta de amor e endereçar ela a quem interessar possa. Então, para qualquer pessoa, quem tiver interesse vai, quem não tiver interesse não vai achar interessante mesmo. Mas, Então, é realmente importante porque a pessoa tem que, de alguma forma, entender que aquilo ali foi construído ou pelo menos direcionado para ela, né? Para que ela precisa sentir, ela precisa ter essa sensação. Então, de fato, você já perde ela ali do início, né? mas é muito difícil, Adriel, fazer uma apresentação visualmente bonita, elegante e que você consiga passar sua mensagem de forma. Porque, assim, eu acho que são duas skills até que diferentes, complementares, São, concordo. sim. Então, uma parte é você conseguir ser direto, conseguir ser simples na sua mensagem que você quer passar, e uma outra parte é a parte visual. Graças a Deus que eu tenho vários designs aqui dentro. Porque quando eu vou fazer a minha apresentação, meu amigo, meu Deus do céu, desculpa, eu não sou um cara que nasceu pra arte, eu sei fazer conta, entendeu? Eu sou o cara da Muitos anos matemática. de Kumon. Muitos anos de Kumon, verdade, verdade. Eu sou o cara do Kumon. Quando eu quero dar É. como calculadora, eu falo assim, fala aí, Felipe, quanto que é 29 vezes 3? Não, não, é verdade, verdade. Eu sou um cara totalmente muito mais pra exatas do que essa de parte humanas, é. artística. Ele é Não, um não, não elefante sou, não sou humano tão bem. É de mesmo, cara. conta. Cara, e que engraçado, né? Porque eu sou péssimo nas contas, cara, assim. Eu sou péssimo. É uma coisa, é muito, Mas né? é Mas, difícil? Ou dá pra aprender? Dá pra não, aprender. dá pra aprender, porque são técnicas mesmo. São técnicas visuais que você vai acabar utilizando. Então, é, são conceitos. Eu falo que você não precisa ser designer, não precisa ter uma formação. Se você conseguir dominar 5, 6 conceitos visuais, você já consegue fazer algo muito diferente. E dá pra mudar de verdade, tá? Porque é como se fosse um passo a passo mesmo. É um guia. Então, ó, vai fazer uma apresentação, vai usar isso, 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 isso. Então você consegue aplicar de forma prática, assim, e você vai evoluindo. Quanto mais você vai criando, melhor você vai ficando naquilo, sem dúvida. Não, realmente, acho que é impressionante. Quando passa pela mão de alguém que sabe fazer uma apresentação, você fala, meu, isso aqui tá lindo, maravilhoso, uma obra de arte É isso uma daqui. obra de E arte. realmente chama atenção, né? Chama Eu sou uma atenção. pessoa muito visual também. Eu Ah, aprendo isso. muito com imagem, com, né? Acho que os alunos É. também gostam. A retenção aumenta. Ó, quando tem um visual, você aumenta a retenção em 80%.
Então, você garante que 80% as pessoas vão conseguir entender mais, 80% mais do conteúdo que você está apresentando. Simplesmente por você ter feito uma construção visual, uma associação. Por quê? A pessoa começa a criar associações com aquilo. Então, dentro do meu treinamento, por exemplo, eu fiz uma brincadeira ali com o filme do Harry Potter. Então, eu mostro a metodologia do storytelling, eu falo que é o story train ali. Então, você tem essa parte inicial da tua apresentação, essa parte do Expresso de Hogwarts, essa aqui, essa daqui, essa outra, e assim por diante. O pessoal vai criando associação e ela vai se lembrar daquilo com certeza na hora de construir. Uma Então, memória isso ajuda, associativa, facilita realmente. bastante. Né? Não, isso aí Vou fazer uma reflexão aqui, tem a ver com esse assunto. Você estava falando sobre que a gente está na era da atenção, realmente, que é tudo Sim. muito rápido, ninguém consegue prestar atenção mais em nada. Mas quem está ouvindo esse podcast já é uma pessoa diferenciada, né? Já nada Total. meio que contra a corrente. Não faz as coisas como todo mundo faz. Porque, em geral, as pessoas vão seguindo ali a corrente, né? Então, mesmo por exemplo, tudo o que é aquilo que é bom, né? Demanda um esforço grande, né? A pessoa tem que sair da zona de conforto. Então, para você deixar de ser um médico comum generalista, tem que se esforçar muito, conseguir entrar na residência, né? Fazer um grande esforço ali, concorrer com outras pessoas e vai lá e se destaca. E quando você olha assim para a média, a média geralmente está na média ali. Então, para as apresentações que você assiste na faculdade, depois na residência e tudo, em geral vai estar na média. Vai estar na média. Vai estar naquela curva de Gauss ali. É. São apresentações comuns que não chamam muita atenção. Mas quem está assistindo aqui normalmente já tá fugindo um pouco da curva de Gauss, porque já está dedicando tempo para tentar se aprimorar em alguma coisa, né? Então, a gente percebe que aquelas pessoas que se esforçam um pouco mais, aprendem um pouco de técnica, né? Aprendem o storytelling, já fazem uma apresentação mais diferenciada, né? Já fogem ali. Então, pensando nisso também, quem está aqui ouvindo também já é uma pessoa que não quer estar nessa corrente também com pouca atenção, né? Porque a gente está nessa era que a maioria das pessoas não consegue mais prender a atenção, fazer uma determinada tarefa por um tempo maior. Então, se você está aqui, eu sei que você também não quer isso para você. Porque as coisas boas não são. As coisas boas e o desenvolvimento pessoal não vem de um vídeo de 5 segundos, né? Então, eu acho que, assim como hoje, uma grande habilidade, que é a habilidade da comunicação, faz grande diferença, né? Já hoje, e principalmente nos próximos anos, a grande habilidade, a grande característica de uma pessoa vai ser justamente a capacidade de concentração dela. De sentar e ler 30 minutos, 1 hora, 2 horas, um livro, ler os clássicos. Hoje é a mínima parcela da população que lê livros, né? E sentar e ler um livro mais grosso, realmente, um clássico da literatura, sei lá, um Shakespeare, ler Platão, alguma coisa assim, vai ser uma raridade. E é muito importante ler os clássicos, ler livros e gastar tempo até para formar um imaginário, né? Porque a gente, repertório. ter o repertório, porque hoje, senão a gente vai viver numa sociedade extremamente alienada, né? E não há nada de novo debaixo do sol. Muita coisa que acontece já aconteceu 1000 anos atrás. A gente aprende muito com os grandes clássicos, né? Que retratam a história de cada época. Então, é só uma pequena reflexão que eu estava pensando aqui nessa área da atenção. A gente tem que ter cuidado também para desenvolver a capacidade de concentração. O Matheus está falando de atenção, me surgiu uma pergunta que Boa. tem um tempo, assim, um tempo ótimo para eu fazer minha apresentação, em que eu quero uma retenção Maior? assim maior para as pessoas, ou depende realmente de tudo isso que você explicou pra gente? Depende muito das técnicas que você vai utilizar, assim. Tem uma pesquisa que ela mostra que o seu nível de atenção durante uma apresentação, ela dura 10 minutos. Então, assim, durante 10 minutos você tem a atenção das pessoas. Depois disso, a atenção da pessoa, ela diminui. O que eu sempre falo é o seguinte, Adriano, então só vou fazer a apresentação de 10 minutos? Não, mas o que você precisa fazer é criar mecanismos para que essa pessoa volte de novo a atenção para você, que é você simplesmente criar vários começos e vários finais ao longo da sua apresentação. Eu analisei um dos speeches de Martin Luther King e também do Steve Jobs, nesse período que eu fiquei morando fora. E muito da construção da apresentação deles, quando você olha a narrativa da história, ela é uma narrativa que ela faz uma onda. Ela começa e depois ela baixa, ela começa, assim, é como se fosse vários começos
e vários encerramentos ao longo da apresentação. Por que vários começos e vários encerramentos, Adriel? Porque a gente sempre presta mais atenção no começo e no final de alguma coisa. Então ele usava essa técnica para poder fazer isso, e aí a apresentação dele, gigantesca, era totalmente assim. E eu uso exatamente isso. Então eu faço uma palestra de 40 minutos hoje. E eu vou usando gatilhos para chamar a atenção das pessoas de novo. Pode ser um meme, uma brincadeira, eu coloco um GIF. E aí todo mundo dá risada. Ah, caramba, que legal, o que ele vai falar agora? Volta a atenção. Eu coloco um vídeo, rodo um vídeo rapidinho de 1 minuto, 3 minutos para poder chamar a atenção de novo. Tem uma transição de slides, uma animação que as pessoas não estão esperando. É na forma como você conduz, então muitas vezes é na forma como você vai fazer uma modulação de voz. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre um tema que é extremamente importante para sua carreira profissional. Pô, o que eu vou falar agora? Só a forma de mudar o tom de voz ou aproximar o microfone para poder falar, as pessoas já sentem que ele vai falar alguma coisa de interessante agora. Volta a atenção de novo. Então, são várias coisas que você vai usando ao longo ali da palestra, da aula, enfim, para você conseguir ter esses recursos e as pessoas prestarem atenção. Porque, de fato, de acordo com o biologista John Medina, lá da Universidade de Washington, a nossa atenção dura 10 minutos durante uma apresentação. Depois disso, ela cai para 0. Tem algum livro que você recomenda? Quem quer melhorar a oratória, a apresentação? Tem. Cara aí atrás? Tem alguns livros muito bons, tá? Tem o Slideology, que é da Nancy Duarte. A Nancy, ela tem uma empresa de apresentações nos Estados Unidos e ela construía as apresentações do Steve Jobs. Então, acho que é uma das únicas pessoas assim, que eu conheço que tem uma empresa consolidada de apresentações fora do país e ela tem vários livros publicados, tá? Tem um muito bom também que se chama Apresentações Convincentes, também é da Nancy Duarte, e foi publicado pela Harvard Business School. É muito legal esse livro, é muito bom. Recomendo que vocês leiam, porque ele também fala sobre mensagem da apresentação, sobre você ter clareza do objetivo, sobre ter clareza do público, sobre ter narrativa visual. É quase que um super resumo aí de construção de apresentação. Então vale bastante aí a pena esses dois. Acho que eu recomendaria esses dois. Tem um muito bom que é 29 minutos para falar em público. Para quem tem dificuldade em falar em público, não se sente bem, fica muito nervoso. 29 minutos para falar em público. São 29 dicas e técnicas para você falar bem em público. É um livro bem rápido, bem prático de ler. Você não precisa ler ele todo, você pode ler ali algumas dicas só e você já vai conseguir melhorar alguma coisa. Então é bem interessante. Eu tenho 2 indicações. Vocês não perguntaram? Boa. Não, rapidinho. Antes de Antes de você falar. Você lembrou de algum epônimo ou não? Lembrei, claro. Fala então pra galera. Ó, eu lembrei Sinal de Mateus. Vai ser 3 em 1. Esse Quando você epônimo aqui. apresenta o Meso. Já que vocês perguntaram vocês vão levar 3 em 1. Que envolve a nossa área gastro com a urologia, inclusive. Nutcracker. Não, vai chegar lá, calma. O primeiro epônimo é o quadrilátero de Rod. Vocês conhecem? Eu não conheço, não. Não conhece? Não me lembro. Pô, um dos componentes do quadrilátero ali embaixo é uma estrutura que tu já ligou e fez várias anastomoses. Que é a veia renal esquerda. Então, veia renal esquerda embaixo. Tipo, Outra língua, né? Outra língua, né? O alicerce. Mas esse quadrilátero aí... É tipo uma casinha, um quadrado. O alicerce desse quadrado é a utilidade do calma, é quadrilátero? a veia renal esquerda. As paredes do quadrado são as mesentéricas. Veia mesentérica inferior e superior. E em cima, o teto aqui é a veia esplênica. E no meio do quadrado tem a artéria mesentérica superior. Então, o quadrilátero de Rod, no meio tem a artéria mesentérica superior, que sai da aorta e pode comprimir a veia renal esquerda e dar a síndrome de... Aí sim, Nutcracker. Clássico. Hematura, Esse é um clássico. rim grande, parará. E também uma outra síndrome, já que ela tá ali, que comprime a veia, que também pode comprimir o duodeno e dar a síndrome da artéria mesentérica superior, Ou mundialmente conhecida como síndrome de Wilke. Wilke. Não confunda Wilke com Wilker, que é o nosso aluno que foi em primeiro lugar no neurocirurgia na USP. Momento jabá. Mas o quadrilátero fazia tempo que eu não via. Aproveitando que, quem não viu a história do Wilker, vale a pena voltar Tem no YouTube. O Wilker Medcoff. Wilker Barreto. A história de vida Medcoff. dele, com storytelling, inclusive. Olha só. Que aí mostra altos e baixos, alegrias e Muito bom. tristezas, que é a vida comum. Jornada do né? Herói, Jornada do Herói. Não, o Wilker é um herói. Inclusive, nesse momento, ele deve estar Tá fazendo de algum férias, heroísmo. tá de férias. Tá em Campos do Jordão. Tá em Campos do Jordão. Algum heroísmo. Postou, eu falei, pô, É que tá ele faz fácil a vida, hein? neurocirurgia. O cara é neurocirurgia. Deus, assim. Caramba, aí é.
Mas do livro que eu ia falar, Boa. foram livros que eu li, que eu fiz um curso de copywriting, né? Ah, do boa. Ícaro. Do Ícaro. É bem Boa. legal. E daí eles têm alguns livros, um deles foi A Jornada do Escritor, Ah, muito bom mesmo. que é bem legal, do Christopher Você fez algumas coisas Blog, com o alguma Ícaro coisa. também, né? Fiz. Eu fiz algumas. não, Eu muito fiz legal. fiz 2 projetos com ele pro Novo Mercado ao Vivo. Ícaro de Ícaro Carvalho, do né? mercado. Também é uma referência aqui no É. Brasil. E um outro que é um Verdade. cara que ele chamou pro curso dele, que é o Robert McKee, Ah, Robert que é McQueen. famoso de copy, Sim. né? Deu aula no curso. Também tem o livro dele, Storynomics, Ah, é verdade, é muito bom. Tem a publicação pela pela H1. H1, Ele pela H1 trouxe pra Editora. cá. É, essa reformulação ficou incrível. Eu tenho esse livro também, é muito bom. É. Storynomics. E você mencionou os 12 passos en passant aqui da jornada do herói, até deu alguns exemplos. Sim. Eu queria tentar dar um exemplo aqui voltado para o público médico. Por exemplo, eu poderia contar a minha história assim: eu me formei e tal, dava plantão, resolvi fazer residência médica e terminei a residência médica. Hoje eu sou cirurgião, tá bom? Essa é uma maneira de contar. A outra maneira é contar. Passo 1, mundo comum. Eu tava lá cansado no plantão, meia-noite, o chamado. O que é que eu tô fazendo aqui nesse plantão? Porque eu preciso ter uma vida melhor, dormir, tava triste. E ao mesmo tempo tinha como muitos boletos para pagar, precisava ganhar, né? Alegrias e tristezas, claro, escuro, aquela coisa. E aí vem o aumento da consciência. Pô, preciso mudar de vida, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou para residência? Preciso melhorar a qualidade de vida no futuro. Mas aí vem a relutância e a mudança. Pô, mas se eu continuar aqui... foi tudo verdade aqui. Continuar dando plantão, mais 5 anos aqui, eu tô feito, eu consigo me aposentar daqui a 5, 10 anos, eu tenho uma boa poupança e tal. Será que eu vou mesmo? Uma relutância à mudança, né? Depois superação O SAMU até que é bom. Dá o pra fazer um SAMU até que é churrasco entre um chamado e outro, dá pra fazer um churrasquinho, né? Ele fazia Exatamente. churrasco. Ele ficava fazendo churrasco enquanto não lhe chamavam o SAMU. Ele ficava lá A gente esperando. ia na feira, é porque não tinha muito chamada, era interior, né? Mas quando tinha também, você passava o dia inteiro viajando. E aí... Chegava 40 minutos depois. Minha senhora, pera um pouquinho, tá quase chegando no ponto aqui, eu já vou. Não Não fazia era isso assim, não era fazia assim, isso não. não, mentira. Mas aí, e daí no meio do caminho você encontra um mentor e fala, não, vamos lá, você vai conseguir, siga esse caminho aqui, né, faça questões e não sei o quê. Enfim, essa é outra maneira de contar a história também, né? Mesma história. É a A mesma mesma história. história de maneira mais interessante, que prenda, que o outro se conecte, que sinta aquela alegria, a tristeza. Exatamente. Que o ser humano se conecta com as emoções também. Quando a gente tá assistindo as Olimpíadas, vendo o cara correndo 100 metros, 400 metros, o coração acelera, você fica nervoso, a adrenalina Sim. sobe, você se conecta E com eu as acho, histórias. eu dos acho que o outros. negócio também, né, não é só porque a gente quer a atenção das pessoas, não é só isso. Sim. Né? Porque quando a gente fala dessa maneira, parece muito que é uma coisa meio egocêntrica, falando assim, não, porque eu quero a sua atenção. Não é isso. É porque só com a sua atenção eu vou conseguir atingir o objetivo, que é você aprender, Perfeito. que é com que você entenda realmente sobre aquele problema, que você realmente Passar a tome- mensagem mesmo, Passar a né? sua Essa mensagem. mensagem. Então, assim, a gente quer manter a atenção das pessoas, não é com nenhum objetivo egóico, e sim com um objetivo maior ali, que, Transmitir o conteúdo, né? pô, que termina uma apresentação ali, você termina uma passagem de caso, e aquele chefe fala assim, pô, esse cara aí é um cara diferenciado. É. Assim, um cara, pô, ele lembra de você na hora de chamar pra uma cirurgia, que Total. ele pense assim, pô, esse é o cara que eu queria que, quando eu passar a visita ali, né, que veja os meus pacientes, sabe? Ninguém vai chamar uma pessoa que você tem lá seus pacientes que estão internados em hospitais em São Paulo inteiro, tal. Você não vai chamar nenhum residente, nenhum médico para te ajudar que não saiba se comunicar direito, que não saiba se Perfeito. expressar direito, que não saiba passar mensagem regular ali. Você vai ter essa preocupação. Tem que ser uma pessoa educada, uma pessoa que tem um linguajar adequado, uma pessoa que consiga passar a mensagem bem, reter ali. Então, tudo isso é o que faz diferença ali para você somar essas pequenas habilidades, né? Então, eu acho que E é engraçado como a faculdade de medicina, né, principalmente as mais clássicas, não se preocupam com isso. O aluno não aprende isso na faculdade. Essas soft nenhuma faculdade, skills. né? Acho que nenhuma Eu faculdade, acho que cara. tem algumas coisas que estão sendo discutidas cada vez mais. Acho que tem iniciativas como essa. Então o aluno tá indo atrás também, tá percebendo a importância dele ter esse desenvolvimento não só da parte médica, que é essencial, mas todas essas outras partes que regulam, né, a convivência e a apresentação e essa soft skill mesmo, né, essa habilidade mais macia, né, que não se aprende, não é aquele conteúdo que é o conteúdo médico propriamente dito, mas que Que a faz galera uma chama agora grande de people skills, importância. né?
People skills. Só que não é Aham. mais soft skills, é people People skills. skills. People skills. Mas. A sensação de soft skills parece que é algo soft que é fácil. É, Ah, que, boa. que eu acho que é legal Mas essa... acho que é uma coisa que, assim, independente da profissão, né? Independente do que a pessoa faz, assim, você construir ou você dominar as habilidades de apresentação, que é você conseguir organizar bem suas ideias, né? Porque eu falo que o storytelling, a narrativa, é você organizar bem suas ideias. Você não ser uma pessoa prolixa, que fala e que o outro não te entende. Então, nem sempre você vai usar essa habilidade só para as apresentações. Você vai conseguir usar essa mesma habilidade numa conversa. A de comunicação você vai usar numa conversa também. Então, eu sempre falo que a habilidade de apresentação, as habilidades que envolvem, né, uma apresentação, elas são fundamentais assim para qualquer profissional e para todos os momentos que você, em algum lugar, você vai se comunicar com alguém. Assim. Isso vai te ajudar. Tem uma história legal que eu tenho também, que quando eu entrei na residência de urologia, e é um clássico isso lá do HC, é famoso até, que todo mundo ganha um iPadzinho para fazer apresentações e tal. Quando você entra, aí Que todo mundo legal. fica, pô, vou ganhar iPad do professor Miguel. Na época era o professor Miguel, agora já não é mais. E daí a gente ganhava lá aquele iPad, e daí todo dia, às 6h45 da manhã, a gente tinha uma visita com um professor, que era o professor Marmo, que era um senhor já de idade já, que passava nos casos e você tinha que ter a apresentação do caso já no iPad pronta para ele, assim, que era como se fosse uma apresentação mesmo, sim, de PowerPoint mesmo, que a gente fazia e a gente ia passando os slides explicando para ele na frente do paciente. Mas isso, meu, era uma arte, assim, que você levava uns 3, assim, as primeiras que você fazia, depois você falava, nossa, cara, meu Deus, como que eu consigo, cara, o Mano realmente é um cara muito paciente, porque como que ele conseguia me ouvir, assim, você ia melhorando ao longo, e todo dia você tinha que apresentar o caso desse jeito, assim. Então, eu fiz muito isso ao longo da residência, assim, eu acho que um treinamento muito legal, se você não tiver isso, assim, pô, eu tô atendendo um paciente. Como que eu resumiria o caso desse paciente para um colega meu? Você fazer isso com os seus pacientes já é uma forma de você ir treinando sua apresentação. Falar, ó, Legal, esse aqui verdade. é a pessoa, tem tantos anos, veio de não sei aonde, e tentando reduzir as informações ao que realmente importa ali pro seu Perfeito. comunicador. Tem que treinar. É assim, é no chão da fábrica também. Eu acho que Total. tem, pô, por exemplo, o Adriel, ele tem todo um curso que explica tudo isso detalhadamente, que vale muito a Sim. pena, inclusive, né? Que é o método É o Power. método Power. Então, a gente tem todo esse detalhamento no curso aí que ele dá para as pessoas, mas tem que treinar, Tem que treinar, tem não que ir adianta. pra prática. Até porque existem situações diferentes também, né? Então sempre deixo ali as estruturas de uma maneira que a pessoa consiga modelar e adaptar, porque tem momentos que são mais específicos. Então esse, por exemplo, é mais um resumo, né? Tem que ser uma coisa mais prática. E aí você tem que treinar. Quanto mais você vai praticando, quanto mais você se coloca nessa posição, melhor você vai ficando, mais rápido você vai construindo, você vai apurando o seu olhar, você vai criando repertório também. Então, quando vê aquela informação, você não sabe como colocar, mas você já fez, sei lá, umas 15 apresentações, você já tem um repertório agora. Então, você já sabe como fazer, já sabe como colocar. Então, isso vai te ajudando, sem dúvida. muito bom. Como que o pessoal te acha, Adriano, nas redes Bom, sociais? as minhas duas principais redes sociais aqui é o Instagram, então @powerppt, só buscar lá, então vocês já vão me encontrar. E também no LinkedIn. No LinkedIn eu tô fazendo um trabalho mais como o Adriel empreendedor, então no LinkedIn vocês me encontram como o Adriel Araújo mesmo. Se pesquisar lá vai estar Adriel Araújo, CEO da Power PPT, vocês conseguem me encontrar lá. São minhas duas principais redes sociais, aí tem o YouTube, tem o TikTok também, mas pelo Instagram vocês conseguem acessar tudo. Para a geração mais nova, eu acho que eles não têm muito contato com o LinkedIn, né? Quem é médico já formado há mais tempo, eles têm LinkedIn, mas eu recomendo que você faça o seu LinkedIn, que tem vários professores, diretores, assistentes, pessoas para conectar, fazer um network, que além de ter uma boa formação, para você ser um médico bem-sucedido, é importante estudar, mas também o network é fundamental, né? Conhecer pessoas, conectar, e o LinkedIn é um ótimo lugar para isso. Então, eu recomendo que você tenha o seu LinkedIn também. Bem, a gente aprendeu aí nesse podcast que a gente precisa de uma conclusão. A gente fez um Verdade. desenvolvimento todo aqui da história, fez a introdução, a gente vai precisar de uma conclusão. E a conclusão vai ser um bate-bola aqui com você. Boa. Pode ser? Pode. Bora. Com perguntas nada retóricas, perguntas Nada Até- retóricas até perguntas. profundas. Pode Vamos lá. chorar se quiser. Quem que é o Adriel? Cara, o Adriel, ele é uma pessoa que acredita muito no seu projeto hoje, acredita muito no seu negócio, mas é um cara também que veio de uma família muito humilde e que sempre aproveitou as oportunidades que surgiram no caminho para conseguir alcançar aquilo que ele acreditava. E o que é sucesso para você? O sucesso, para mim, ele é composto por várias coisas. Eu acho que o sucesso é estar
próximo das pessoas que eu gosto, próximo das pessoas que sempre acreditaram em mim, que é a minha família, as pessoas mais próximas. Mas é também eu conseguir gerar transformação para a vida das pessoas. Que quando eu comecei a minha empresa, esse foi a minha principal missão, meu principal objetivo. Levar minha mensagem para o máximo de pessoas que eu conseguir, para que elas consigam ter algum tipo de transformação na vida delas. Qual que foi sua maior vitória? Sem dúvidas, a minha maior vitória foi onde tudo começou. Foi conseguir uma bolsa integral na faculdade. Porque na época, como eu vim de uma família muito humilde, meus pais não tinham condições de pagar a faculdade. Então, conseguir a bolsa, e eu consegui uma bolsa 100% para fazer a faculdade, foi onde tudo começou. Se eu não tivesse entrado na universidade com bolsa integral, eu não teria conseguido meu estágio na Editora Abril, que eu comecei a ganhar muito bem lá, e eu também não teria conseguido guardar dinheiro para fazer o intercâmbio. Então, assim, Bolinha tudo de começou neve. ali. Foi a bolinha de neve. Foi o primeiro grande Educação momento. transformadora. Né? Educação. Por isso que eu acredito muito na educação. Para mim, educação é a coisa mais Com importante. certeza. Qual que é a sua missão? A minha missão? A minha missão hoje é levar o conhecimento de apresentações para o maior número de pessoas que eu conseguir, mostrando a importância e ter aí a maior escola do Brasil no assunto e conseguir alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir. Muito bom. Muito bom. Então, esse foi o nosso primeiro conforto médico. Sem Sem médico. médico. Mas às vezes vem, Sem vem, médico. vem alguém que não é médico ali no conforto, né? Geralmente Hoje foi com paciente, né? é isso aí. Foi muito bom porque eu acho que o tema vale 1000 vezes aí. Seja para o médico que se formou, estudante de medicina, vale muito a pena. Então, muito obrigado, Adriel, pela participação aí. Eu A que gente agradeço, fica pessoal. extremamente feliz, orgulhoso de Eu fico conseguir feliz, cara. trazer essa informação pra galera aí. Sigam o Adriel nas redes sociais, vale muito a pena. Me siga no TikTok, eu tenho 40 seguidores. Gente. Eu preciso ter Qual é o 41. seu TikTok? É augustocoelho.medicoff. Vou te seguir, então. Eu quero fazer uma dancinha quando bater 100 seguidores, porra. Uma dancinha do TikTok. Boa, olha aí a promessa. Tô nessa missão. Tá Muito difícil. bom. 41 seguidores agora. Vai melhorar, vai crescer. Com você, 41. Então eu conto com você. E é isso. Vou deixar também 2 epônimos aí também. Né? Olha aí. Olá. Doença de Castleman, vocês sabem? Cássio, mano. Não sei. Vamos deixar pro próximo podcast, então. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Valeu, Valeu. um abraço. Valeu, Tchau. tchau.